Tanto é que quando a gente vai fazer qualquer ritual específico para uma determinada divindade, a gente tem que fazer com aquele material específico daquele orixá. Deixa eu fazer uma pergunta que parece até meio boba Não, agora, imagina. pra entender. Vamos supor, se existe um maremoto, Sim. um tsunami ali, a gente sabe ali cientificamente o que acontece pra ocorrer isso. Sim, correto? Mas seria uma revolta de um deus ou de uma deidade ali com a raça humana, talvez? Sim, por quê? Não é uma revolta com um deus. Mas só que são coisas que, como eu falei agora da fé, o mundo precisa estar em constante mudança. Sim. Ele precisa estar evoluindo. E a gente está indo para um fim. Para o fim da extinção humana. Para o fim da extinção humana. Porque antes do dinossauro teve outro, antes do outro teve outro, depois da gente vai ter outra situação. Tudo no universo é cíclico. Então quando você tem um deslocamento de placa tectônica, por exemplo, né, que são duas energias distintas, distintas não, mais ou menos distintas, que é a união de Xangô, Obá e Iemonjá. Por quê? Rege a rocha, o fogo, as águas. Então são um encontro de três forças distintas, entendeu? Que impactam naquela situação, né, para que algo na Terra tenha uma evolução. Porque tudo é uma questão de ajuste. Entendeu? Algumas vidas acabam pagando, algumas vidas acabam se dissipando, algumas vidas se perdem no processo, mas é a troca que a natureza nos dá. Infelizmente. Então não é simplesmente uma revolta. Agora, tem uma outra questão muito importante em cima da sua pergunta. A gente ofende a natureza, ela revida. Sim. Que é o que está acontecendo. Sim. Você começa a fazer muita situação e você começa a sofrer muitas situações. Então, quando você vê um fenômeno desse acontecer, a primeira coisa que a gente tem que avaliar, eu não falo nem com olhar espiritual, mas também com olhar espiritual. É o que aquela região, o que países próximos àquela região está produzindo, está fazendo, para que uma força dessa se desencadeie e vá na direção de determinadas situações. Entendi. Pode-se falar então que a divindade ela meio que dá um break ali na humanidade, porque se fosse só pelo homem, já teria acabado tudo isso. Em cima da sua pergunta e da dele, juntando as duas, unificando as duas, é um alerta, ó, para. É mais ou menos isso. Para. É um freio ali. É que o ser humano não tem jeito, né? Ele É uma bagunçada, tem que dar uma bagunçada tipo, pra pessoa ó, se presta pôr pé no atenção. freio. Exatamente isso. Tanto é que tsunami virou uma coisa mais comum, cheia ficou coisa mais comum. Coisas que não aconteciam corriqueiramente, por exemplo, você vai aqui no litoral de São Paulo, não tinha. Santos, Mongaguá, esse dia sumiu. Ficou embaixo de água assim que você olhava assim e você falava, nossa, a praia que eu sempre fui quando era criança, olha que estado que tá, não tem. Entrando nos prédios assim e tal, e você vê que o mundo tá se modificando. Infelizmente, o homem tira algo, a natureza revida, ela vem buscar o que é dela.